Caríssimos, hoje é domingo, 19 de abril de 2026, e é dia do nosso colírio espiritual. E a gota de hoje trata dos dois discípulos de Emaús. O evangelho de hoje nos apresenta dois discípulos a caminho de Emaús, onde moravam. Eles estão tristes, decepcionados, voltando para casa com o coração pesado, com o coração partido, porque eles tinham esperança em Jesus Cristo, mas a sua morte na cruz parece ter destruído tudo. Parece que acabou tudo para eles. Conosco também acontece a mesma coisa. Quantas vezes, meus irmãos, caminhamos desanimados quando algo dá errado na nossa vida, quando uma oração parece não ser atendida, parece que Deus não está ouvindo as nossas orações, quando a vida não segue como nós esperávamos. A fé esfria, o coração se entristece, mas é exatamente nesse caminho de dor e de tristeza que Jesus se aproxima, como se aproximou dos dois discípulos. Ele caminha junto com eles, mesmo sem ser reconhecido, porque Deus nunca abandona, mesmo quando não percebemos a sua presença. Jesus começa então a explicar aos discípulos as Escrituras. Ele mostra que o sofrimento fazia parte do plano de Deus. E aos poucos, o coração dos discípulos começa a arder, porque é assim, é o primeiro sinal da presença de Deus quando a palavra toca, ilumina e aquece por dentro, aquece o nosso coração. Ao chegar em casa, os dois discípulos, na hora da refeição, Jesus faz um gesto simples, parte o pão, abençoa e dá a eles. E naquele momento, seus olhos se abriram. Eles reconheceram o Senhor, ou seja, eles o encontraram na palavra e na Eucaristia. E nessa hora, Jesus desaparece. E o que acontece depois que Jesus desapareceu? Eles não ficaram parados, levantaram-se imediatamente e voltaram para Jerusalém. Porque quem encontra Jesus de verdade não consegue ficar parado. Torna-se testemunha do ressuscitado. Na primeira leitura, vemos em Atos dos Apóstolos, Pedro anunciando com coragem que Jesus ressuscitou. Aquele Pedro, que antes tinha medo de tudo, agora proclama com firmeza. Sabe por quê? Porque encontrou o ressuscitado. Assim como os discípulos de Emaús, e assim como Pedro, também nós somos chamados a fazer essa experiência. Encontrar Jesus na palavra, reconhecê-lo na Eucaristia e testemunhá-lo na nossa vida, com o nosso comportamento moral. Hoje, o Senhor também caminha ao nosso lado. Mesmo nas dúvidas, nas incertezas, nas dores, Ele fala ao nosso coração e se revela a partir do pão. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a graça de reconhecê-lo e que o nosso coração também possa arder como ardeu o coração dos discípulos e nossa vida se transforme em anúncio. Jesus está vivo e caminha conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.